Olá, vamos à porção da palavra de Deus para você hoje, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 18, verso de número 27, e nos fala: Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Vemos aqui a ousadia de Abraão ao se apresentar diante de Deus para interceder por aqueles que estavam em perigo. Que conversa tremenda foi essa! Que exemplo de oração intercessória, a primeira em toda a Bíblia. É notável aqui que o transcendente Deus Todo-Poderoso tenha permitido que um pobre mortal, Abraão, se dirigisse a ele com uma súplica. É notável também a maneira como Abraão se dirige a Deus. Mostra o grau de progresso espiritual de Abraão em sua amizade e comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Embora Abraão não tenha acertado sempre, ele progrediu muito em saber como apresentar suas petições a Deus. A oração de Abraão sugere grandes princípios para as nossas orações. E eu gostaria de destacar alguns. Primeiro, foi uma oração modesta, ou seja, não se intrometeu em assuntos que não eram da sua conta. Abraão não exigiu conhecimento dos propósitos secretos de Deus. Podemos aprender com isso que não há necessidade de nos sentirmos impedidos ou restringidos em orar só porque não sabemos qual pode ser a vontade final de Deus. Podemos orar mesmo assim. Podemos até ser encorajados na oração por isso, sabendo que Deus tem prazer em ouvir e responder às orações de seus santos. Em segundo lugar, essa oração foi uma oração humilde, isto é, não sugere nem por um momento que porque Abraão era certo tipo de pessoa ou tinha feito certas coisas, Deus tinha alguma obrigação de ouvi-lo e responder às suas súplicas. Pelo contrário, Abraão disse: Eu nada sou senão pó e cinzas. Terceiro, foi uma oração persistente. A oração pode ser lida em apenas alguns segundos, como acontece com a maioria das orações nas Escrituras. Mas está escrito de uma forma que nos sugere e nos leva a pensar que Abraão persistiu com Deus ao proferir os seus pedidos. Abraão intercedeu por Sodoma 6 vezes. Em vista disso, Abraão não aprendeu a vasta extensão da justiça e misericórdia de Deus de uma só vez. Ele escalou as alturas passo a passo. E conforme dava cada passo, era inspirado a ousar, a dar outro. Quarto ponto. A oração foi persuasiva. Não era para pleitear algo para si mesmo, mas sim visava a preservar a glória do próprio Deus. Abraão tinha zelo pela honra de Deus e argumentou que a honra de Deus seria manchada nas mentes dos homens se os justos morressem com os injustos. Este era o significado essencial de não fará justiça o juiz de toda a terra, lá no verso 18, no capítulo 18, verso 25 de Gênesis. Abraão não alegou nenhum mérito em si mesmo, mas argumentou que Deus deveria ser visto e conhecido por fazer o que é certo.
o que não seria o caso se os justos morressem com os culpados. Que Deus te abençoe ao longo desse dia e que você saiba disso. Você pode conversar com Deus a qualquer momento, em todo o tempo. Ele está aí ao teu lado. Dirija a Ele uma oração e Ele te ouvirá e te responderá. Tenha um ótimo dia na graça do Senhor.